Olá, meus amigos internautas. Aqui é o Ademir Brito, Jornal Regional Assis Chateaubriand. Estou lhe convidando a acompanhar na sequência as declarações e a opinião de cada vereador de Toledo a respeito do movimento que está acontecendo na cidade para diminuir ou reduzir o número de vereadores na cidade. Atualmente são 19 vereadores. Há os que querem que volte para 17, para 15 e até para 11 vereadores. E o movimento também está exigindo que seja diminuído ou reduzido o próprio salário dos vereadores. Nós gostaríamos que você nos acompanhasse nessa sequência para que você possa também ter a sua ideia ou a sua opinião formada a respeito deste assunto. Bom, por se tratar da questão de economicidade em dinheiro público, nós precisamos registrar que o município de Toledo, no seu legislativo, tem feito o seu papel com muita importância e tratando com muita seriedade essa questão. Nós temos amparado pela legislação federal, pela Constituição brasileira, que pode ser investido até 6% no legislativo, e isso é através de repasse feito do dinheiro público. O município de Toledo tem feito o seu dever de casa. Os órgãos protestantes pedem para que nós reduzimos para 3% este gasto. E nós precisamos passar à população de Toledo e do estado do Paraná e do Brasil que a Câmara Municipal de Toledo, com seus 19 vereadores, gasta 1,96% do orçamento. Então isso nós precisamos registrar. Quanto à redução de número de cadeiras, eu acredito que precisa ser feito um debate com a comunidade, com os órgãos representativos, com os partidos constituídos, porque o nosso mandato depende diretamente dos partidos. Então eu estou aqui para fazer o debate e não tomar nenhuma posição precipitada. Nós queremos ouvir a sociedade, mas precisamos explanar os números. O município de Toledo, os vereadores não têm verba de gabinete, por isso ela se torna, então, um legislativo bem enxuto. Então, eu deixo esse recado à comunidade de Toledo e do estado do Paraná e do Brasil, que nós estamos fazendo o nosso dever de casa e estamos aptos a fazer o debate. Sobre a redução do número de cadeiras aqui no nosso município, penso que é uma ação que acontece em todo o Brasil, mas um tanto equivocada. Eu vejo que a Câmara de Toledo tem trabalhado bastante, é uma Câmara bem econômica, é uma Câmara que tem devolvido à sociedade em trabalho, pelos 19 vereadores aqui que hoje estão, a sua força de trabalho. E quando a gente fala em reduzir, a gente fala em diminuir a representatividade da população. A partir do momento que diminui o número de vereadores, as pessoas que têm mais condição financeira, e é uma realidade hoje de fazer campanha, é que vão acabar assumindo algumas cadeiras aqui. E é preciso que a comunidade entenda isso. O problema do município de Toledo, em especial, não está na Câmara de Vereadores. Nós temos outros debates importantes a ser resolvidos e a comunidade precisa participar. Nós tivemos aqui uma audiência pública sobre a lei de diretrizes orçamentárias que fala do recurso público para o próximo ano. Teve duas pessoas que participaram da audiência pública e na redução de vereadores encheu essa Câmara de Vereadores. Lá que era interessante a comunidade estar, que foram chamados para participar, não veio ninguém. E aqui, quando se fala de reduzir vereadores, de representatividades, aí acha que esse é o debate que tem que ser discutido, que esse é o problema da sociedade. Não é esse o problema da cidade. O problema da cidade é quando as pessoas não assumem as suas responsabilidades. Nós temos hoje empresas no município de Toledo que recolhem os impostos certinho e empresas grandes que a gente conhece que não recolhem os impostos, que sonegam o imposto, e isso ninguém discute. Então o problema da sociedade, o problema da cidade não está na Câmara de Vereadores. Essa é uma Câmara de Vereadores exemplo e eu tenho o maior orgulho de ter sido presidente aqui e as contas estão abertas, os números estão aqui para quem quiser questionar. Então, se a comunidade entender e achar que precisa reduzir, resolve o problema da cidade, nós estamos à disposição. Só que aqui não é o problema do nosso município. Então, eu sou totalmente contra, o meu partido é totalmente contra a redução. Pode diminuir o salário, não tem problema. Agora, reduzir a representatividade, e eu, pessoalmente, vejo que não é o interesse e não vai ajudar a nossa comunidade. Eu sou o vereador Ayrton Paula, primeiro mandato no Legislativo de Toledo. Eu acho que sim, a respeito dessa redução que a sociedade está impondo do Legislativo de Toledo, eu tenho a minha posição sim. Eu sou um dos vereadores de bairro, trabalho 24 horas a serviço da população, o qual a população bate na minha porta a qualquer hora, dia e noite, feriado. Por isso eu defendo que sejamos 19 representantes da população. Não por ideologias próprias,
mas que os bairros teriam maior representatividade, que se nós tivermos um número reduzido de vereadores, com certeza a elite pode dominar esse legislativo. E nós precisamos seriedade nos trabalhos, pessoas comprometidas com o povo. Por isso, temos que ter representantes nos bairros, mas representantes sérios, que defendem a população, que atendem a população a qualquer hora do dia e da noite, mesmo não sendo a função do vereador, mas eu acho que o vereador, como se diz, é o para-choque da sociedade, é onde todos os problemas. Por exemplo, o cidadão tem uma falta de iluminação pública, uma lâmpada queimada no seu bairro e procura o vereador. Eu acho que essa é a importância do trabalho que o vereador dedica 24 horas a serviço da comunidade. Aqui é o vereador Edinaldo Santos, vereador do PSC, Partido Social Cristão. Está aí este movimento para a redução do número de cadeiras no Legislativo do nosso município de Toledo, aonde este vereador é totalmente contrário ao número de redução de cadeiras, pelo fato que vamos perder a sua representatividade, né? É um grupo seleto que está fazendo este movimento. Acredito que Toledo, reduzir o número de cadeiras é diminuir o nosso município, que é um município que está crescendo a cada dia, é um município que tem as suas contas em dia. O Legislativo de Toledo é um legislativo exemplo para o Paraná e para o Brasil. É por este motivo que nós precisamos manter a representatividade, que as comunidades, a população de Toledo, aqueles que mais precisam de governo, possam ter os seus representantes em suas comunidades, para que possam assim cobrar, porque o legislador, o vereador, é o político, é o legislador mais próximo da sua comunidade, mais próximo da população, aonde vem as cobranças, e que nós possamos a cada dia mais ter um legislativo forte, que possa a comunidade nos cobrar e que possamos desempenhar as nossas funções em busca de uma cidade muito melhor para o nosso município. Diminuir o número de cadeiras do município de Toledo é diminuir Toledo. Eu sou vereador Expedito Popular Gasolina. E ao que respeita a redução dos vereadores no município de Toledo, eu sou contra por causa que o seguinte, eu já fui vereador com 17, 2 mandatos, fui vereador com 11 e agora com 19. Eu vejo o seguinte, a cidade de Toledo está crescendo, né? E conforme ele vai crescendo, a população também vai crescendo junto. E os seus representantes também, da mesma forma, tem que ter representante. O vereador, ele é o para-choque da população com o prefeito. E se faltar essa representação, que é o vereador, no meio da população, quem sofre é aquela comunidade mais carente. Então é por isso que esse vereador, na qualidade de representante da população mais carente, não apoia a redução dos vereadores. Sou o vereador Genivaldo Paes, do Partido dos Trabalhadores. Jamais votarei para reduzir o número do vereador. Jamais vou votar para reduzir o salário dos vereadores. Em 96, Toledo tinha 17 vereadores e era 19 salários para cada vereador. Na época o município faliu. Os funcionários ficaram 7 meses sem receber. E ninguém veio aqui à Câmara pedir clemência para que os vereadores reduzissem o seu salário para que o município pudesse pagar os seus fornecedores. Ninguém fez isso. Quando reduziu para 11, também ninguém fez pressão. Quando foi para 19, também ninguém fez pressão. Por que não fez pressão? Porque os 11 que estavam aqui tinha quase plena certeza que não votaria mais para essa casa. Então, ia aceitar aumentar o número de vereador. E agora, aqueles que acham que não vão votar ou pretendem outros cargos políticos, querem macular o poder, dizendo que tem que diminuir e que o Legislativo de Toledo hoje é gasto para a população. Se pegar os números que foram apresentados essa semana, Toledo dá um exemplo para o Brasil já há muitos anos. Eu estou aqui reafirmando a minha posição da representatividade. Eu vejo que a legislação ela permite esse número de vereadores, isso possibilita, evidentemente, a eleição de representantes de legítimos lá do interior, legítimos dos bairros da cidade. Eu vejo que o problema não é das câmaras de vereadores, até porque, eu volto a colocar, esse número de vereadores já está muito bem claro na lei orgânica do município e na Constituição Federal. É de acordo com o número de habitantes. O que nós temos que observar é exatamente o problema nos poderes executivos. Os poderes executivos municipais, eles podem gastar do seu orçamento 51,3% do seu orçamento.
grande parte estão com o limite prudencial estourado. Enquanto que as câmaras, o caso de Toledo, com 19 vereadores, onde nós poderíamos gastar até 6% do nosso orçamento, estamos gastando menos de 2%. Ou seja, em 2012, 1,79%, em 2013, 1,82%, em 2014, 1,86%. Então, é um número bastante baixo em relação ao que podemos gastar. Agora, toda essa discussão, o Partido Progressista, qual eu sou líder, tem discutido junto com os vereadores, grande parte isso no interior do município, e todos eles defendem que esse número 19 continue. Então, nós estamos analisando, pensando, mesmo tendo sido o vereador mais votado, eu estou pensando aqui do Poder Legislativo, que é o poder legítimo que representa a sociedade. Então, o que nós temos que pensar, de fato, nas alterações aí que poderão acontecer, que os municípios, que as prefeituras possam se ajustar de acordo com seus orçamentos e, evidentemente, os poderes legislativos também possam seguir o mesmo exemplo. Em virtude da discussão do número de redução de vereadores e do número de redução de salários, nós estamos discutindo o que nós colocamos na segunda passada, nós estamos discutindo com as comunidades, que nós entendemos que toda discussão ela é bem-vinda. Por quê? Porque o interior precisa de representação política e aquelas comunidades que realmente necessitam disso, realmente precisam discutir e fazer parte dessa questão. Então, nós achamos muito importante isso, porque a continuidade política, nós estamos no 4º mandato, mas nós pretendemos dar continuidade no distrito da continuidade política, talvez seja outra pessoa, né? Então, entendemos dessa forma, e por isso nós precisamos discutir muito com a comunidade. Então, nós entendemos que a comunidade faz parte nesse sentido. Então, na minha opinião, só devo ter uma opinião formada depois de todas essas discussões, que eu vejo que o cidadão, o ser humano, a partir da concepção, ele leva 9 meses. E depois dos 9 meses, se ele nascer antes, ele é prematuro. Se nascer depois, porque teve problemas. Então, entenda que tudo tem o seu tempo, tem limitação para a discussão, e a boa discussão, e nós temos tempo para discutir isso até o ano que vem, até o mês de junho, provavelmente tem tempo para discutir isso. Então, não é necessário, não é preciso que se discuta de uma hora para outra. Que tudo o que é pouco discutido, às vezes, é mal planejado. Tudo que é bem discutido é bem planejado. Então, nós entendemos dessa forma e queremos planejar bem, e para não haver discordância da sociedade, nem da comunidade, nem na onde eu moro e com as pessoas que a gente discute. Obrigado. Sou o vereador Marcos Zanetti, de cidade de Toledo, sou atualmente o vereador mais jovem. E a respeito da redução do número de vereadores, eu acho que é um tema bastante polêmico. Eu acho que o governo já deu alguns indícios de que deve fazer alguns ajustes. Nós também temos essa possibilidade, mas eu acredito que a coisa vai muito além. Nós tenhamos essa redução, mas que essa redução ela vá ao encontro daquilo que a população quer. O fato de diminuir o número de vereadores, ele é um pouco complicado, porque ele acaba muitas vezes reduzindo a representatividade. Nós temos em Toledo atualmente 135 mil habitantes, e nós tivemos aqui vários vereadores que se elegeram numa região que existem há mais de 35 anos, essas regiões, e nunca antes tiveram um representante, e eu sou a prova viva disso. Isso é bastante complexo, porque nós sabemos que todo vereador ele vai legislar e fiscalizar todo o município. Porém, ele tem um carinho especial pela sua região, porque é onde ele vive o dia a dia, é onde as pessoas os cobram, é onde as pessoas mais debatem os temas da comunidade, e o vereador automaticamente ele fica mais vinculado àquela comunidade. O fato de diminuir essa representatividade, as pessoas têm que colocar a mão na consciência de que se vale a pena esse dinheiro, às vezes, economizado com o salário ou com um representante a menos, as benesses que esse representante já levou para cada região. Então, eu peço que as pessoas façam essa reflexão também. Nós estamos aqui à disposição para ouvir as pessoas.
sempre com as portas do gabinete abertas para debater o tema. Não tenho uma opinião totalmente formada, porque realmente existe esse paralelo entre a representatividade e a economicidade, porque muitas vezes os recursos trazidos pelo vereador, ele acaba sendo muito maior do que esse investimento do município com o salário. Sou o vereador Mosconi, do Partido Solidariedade aqui do município de Toledo, primeira vez vereador. Em relação a toda essa discussão que vem sendo tramada no Brasil inteiro aí, trazendo essa vontade da sociedade na redução do tamanho e do custo da máquina política, eu tenho a dizer que eu sou completamente favorável. Nós defendemos essa posição junto com a comunidade na articulação desde 2013. Por quê? Porque nós vivemos um momento difícil. O Estado está inchado, grande demais, com um custo para a sociedade gigantesco, enquanto que a sociedade ela não tem o mínimo. Falta remédio, faltam consultas, faltam cirurgias, faltam vagas em CMEs, falta um monte de coisa. Então, enquanto falta a comunidade ser assistida no essencial, no básico, nós não podemos nos dar ao privilégio como classe política de estarmos esbanjando o recurso público. Eu não vejo necessidade hoje de uma Câmara de Vereadores ter 19 vereadores em Toledo. Nós podemos reduzir salário, né? Nós temos várias experiências em algumas empresas reduzindo ganhos para que todo mundo continue com seu posto de trabalho, no mínimo tendo comida na mesa. Então a minha posição é muito clara, sou favorável, estou com o povo, o poder emana do povo, para o povo, e pela vontade do povo sou pela redução. Eu sou o vereador Macari, represento o distrito de Novo Sarandi, estou aqui na Câmara Municipal de Toledo, no meu 4º mandato. Tenho uma opinião formada, firme, sobre esse movimento que está existindo aqui na cidade de Toledo, sobre a redução do número de vereadores na Câmara Municipal. Minha opinião é que não deva se reduzir número de vereadores, porque nós, reduzindo o número de vereadores, estamos reduzindo a nossa representatividade, a representatividade do povo de Toledo, dos bairros, principalmente dos distritos de Toledo. O distrito que eu represento é Novo Sarandi. Nós temos um levantamento em Mons que Toledo possui 135 mil habitantes, tem 19 vereadores. O Paraná tem 202 municípios que têm menos que 10 mil habitantes. Todos esses municípios têm 9 vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários. Desses 202 municípios, 98 municípios do Paraná possuem menos população que o distrito de Novo Sarandi e o distrito de Vila Nova juntos. Também possui seus 9 vereadores, seu prefeito, seu vice-prefeito, seus secretários, e nós do interior do município, Novo Sarandi e Vila Nova, temos 2 vereadores. Com grande dificuldade, nós temos 2 vereadores, porque a cidade cresceu muito e o distrito não cresceu com igualdade. E com a redução do número de vereadores, nós certamente perderemos a representatividade no interior e nos bairros. Portanto, essa é a minha opinião. Sou o vereador Pastório. Com relação ao movimento que surgiu para a diminuição do número de vereadores, confesso que ele é legítimo respeitar as pessoas que fazem parte desse movimento. Penso que é uma proposta que tem que ser melhor elaborada, mas há realmente por parte da população há um descrédito, vamos dizer assim, com muitas instituições. Então as pessoas, é lógico, como há uma insatisfação, a primeira coisa que a tendência é recorrer ao vereador, que é o mais próximo, né? Eu acho que os partidos estão se organizando. Nós precisamos passar por uma reforma política dentro do nosso país, por uma reforma administrativa também. Eu acho que diminuir o parlamento não é a solução nesse instante, em virtude de que o parlamento ele é realmente o guardião das coisas boas, das coisas públicas. Então eu não vejo assim que vai resolver todos os problemas do Brasil, se tirando 2, 3, ou 5, ou 10, ou 50% do número de parlamentares.
defendo sim uma menor tributação e o encolhimento da máquina administrativa. Mas acredito muito que o parlamento deva ser fortalecido, porque o cidadão lá fora nos cobra muito e a gente tem que estar sempre dando uma resposta. Não vejo assim que o Brasil, encolhendo os parlamentares, vai acabar com todos os problemas. O meu posicionamento em relação à redução do número de vereadores é o seguinte: eu vejo que a reforma ela tem que acontecer em âmbito nacional, em nível nacional, e não só na esfera municipal, porque os grandes gastos, na minha opinião, estão em Brasília, estão nos governos estaduais. Aqui em Toledo hoje é um exemplo em nível nacional em termos de economia, reduzindo o número de vereadores de 19 para 15 ou para 11, nós entendemos que o município irá perder em termos de representatividade. Então, as pessoas que estão organizando, que elas também reflitam, que elas pensem que se houver uma redução nos gastos, tem que haver também essa mobilização em nível nacional. Os deputados, os senadores, os ministros, presidente da República, os governadores, né? Então, eles também vão ter que contribuir. Até parece que nós, vereadores, somos os responsáveis pelas mazelas desse país. E não, nós somos apenas a ponta. E qualquer tipo de mudança, na minha opinião, tem que ter uma abrangência em nível nacional e não só na questão dos vereadores. A redução do número de vereadores, nós vemos pela seguinte forma: a dificuldade que nós vamos ter com a redução, a eleição para ter os representantes, porque a comunidade que necessita ter os representantes é bastante complicado pelo número de eleitores que nós temos no município de Toledo. Nós temos mais de 130 mil, em torno de 135 mil habitantes, né? Então o coeficiente é bastante alto, mesmo com 19 vereadores, é difícil chegar lá. Então, por isso, eu sempre digo, a grande dificuldade da representatividade à comunidade toda, principalmente que nem os distritos do interior do município. Vila Nova, que eu moro lá, eu fui 2 vezes, fui eleito com 11, mas Novo Sarandi, os outros distritos, ninguém conseguiu eleger um representante. Nós temos o distrito de Vila Nova com o maior número de eleitores do interior do nosso município, aonde nós fizemos uma grande quantidade de votos e tivemos que buscar votos fora nos outros distritos e também na sede. Então, eu vejo assim, uma grande dificuldade. Por reduzir gastos, eu vejo uma forma um pouco diferente. Fui presidente da Câmara e aonde a gente fez um trabalho excelente, especial. Fizemos, inclusive, a ampliação aqui do prédio da Câmara de Vereadores, construindo, inclusive, um prédio anexo, aonde nós gastamos um pouco mais de 2% dos recursos que possam ser gastos. Nós temos um limite de 6% e hoje, com 19 vereadores, o gasto não chega a 2%, fica abaixo de 2%. Então, nós estamos gastando menos de 1/3 do valor que pode ser gasto. Então, eu vejo uma forma que nós não estamos fazendo economia, como poderia até ser citado como exemplo para o nosso país, para o nosso estado, porque dificilmente vai ter uma Câmara de Vereadores que vai ter um gasto tão pequeno em percentual que nem a Câmara de Vereadores aqui de Toledo. Sou Rogério Massi, vereador do PSDB, estou no meu 4º mandato, acredito na representatividade, mas o país vive um momento muito delicado e a sociedade busca, claro, na política, uma solução para que tenhamos mais recursos para investir no povo, o qual aqui nós estamos representando. Tive a oportunidade de ser vereador nesta casa com 17 vereadores, com 11 vereadores e agora com 19 vereadores. Com certeza, com 19, nós temos mais representatividades. Porém, do outro lado, é notório que nós, com isso, temos mais investimento de dinheiro público. Neste momento, sou favorável à redução de vereadores porque entendo
O que os 19 fazem, principalmente internamente aqui dentro da casa, é possível se fazer com 11. Sou favorável da redução para 11 cadeiras, mas como não encontramos assinatura para 11, conseguimos começar a encontrar para 15, assinei para 15. Portanto, o faço pela economicidade do dinheiro público. Acredito que podemos dar uma grande contribuição com a comunidade, neste momento que a comunidade clama por isso, que é redução dos gastos públicos. Mas lembrando que a diminuição dos valores na Câmara Municipal tem que ser passado também para o Executivo Municipal, para o Judiciário, para a Câmara Legislativa Estadual e para a Câmara Federal. Ou seja, toda a sociedade precisa cobrar em todas as esferas. Não é R$1 milhão ou R$2 milhões que poderá ser economizado no Legislativo que vai resolver todos os problemas. Agora, 2 no Legislativo, 5 no Executivo, mais 5 no Judiciário, mais aquela questão na Câmara dos Deputados Estaduais e Câmara Federal, aí com certeza nós teremos um grande valor. Por esse motivo, pela questão da economicidade do dinheiro público, poderemos fazer mais pelas pessoas, tendo mais recursos no orçamento. Em relação à redução, tanta discussão, uma polêmica, com certeza, porém, como já disse, sou a única representante feminina. E só isso já basta para que eu seja contra essa redução, porque já é difícil termos mulher nos parlamentos. Se diminuirmos o número de cadeiras, com certeza teremos maior dificuldade em termos a representação feminina aqui na Câmara no município de Toledo. Então, essa é uma dos argumentos que uso com certeza. E outra, enfraquecer o poder legislativo não é vantagem para a população. A população dos bairros, das comunidades, do interior, como já disse também do público feminino, precisam estar representados. Então, pelo fortalecimento do poder legislativo na Câmara Municipal de Toledo, deve-se manter o que temos hoje em 2015, que é uma conquista da população. No parlamento deve estar representado o mosaico cultural, a multiplicidade societária que existe numa determinada comunidade. Então, a razão do município de Toledo ter 19 vereadores é que 19 vereadores pulverizados no município de 130 mil habitantes certamente conseguem realmente atender a cada afinidade, a cada seção da sociedade. Porém, considerando o momento que o Brasil atravessa, e não é o caso de Toledo, estamos falando da Câmara mais econômica do Brasil em termos comparativos. Mas, como disse, diante da pressão da comunidade, que em sua grande maioria não conhece a realidade do parlamento, eu aceito a redução pelo princípio da economicidade, que já é muito grande no nosso parlamento, eu aceito a redução de 19 para 17 vereadores em Toledo e um corte nos nossos salários de 20%. Isso trará ao Legislativo Municipal, ao erário público do município de Toledo, uma economia de aproximadamente 5 milhões de reais em 4 anos. Então, a minha posição é essa. Eu defendo o parlamento, eu não concordo com a redução das cadeiras, porém, considerando a pressão de fração da sociedade, aceito a redução para 17 cadeiras e cortar 20% do nosso salário. Não aceito a imposição de reduzir para 15 vereadores. Prefiro cortar desde já o nosso salário pela economia. Repito, 17 vereadores menos 20% do salário, teremos uma economia de 5 milhões e 200 mil reais em 4 anos no parlamento do município de Toledo. Agora nós estamos diante de uma situação polêmica, onde se está se falando da redução de vereadores ou a redução de salário. Tive uma reunião com o meu conselho de mandato e nós tivemos por maioria, apenas um voto contrário, a decisão de nós mantermos o número
de vereadores em 19, para ter garantido assim, a representatividade da população dentro do município. E tivemos votação unânime pelo apoio à redução salarial, que poderia ajudar na diminuição dos custos da Câmara e assim mantendo a representatividade. Tenho que deixar registrado que a Câmara de Vereadores de Toledo é uma Câmara muito enxuta, que tem suas contas sempre aprovadas sem ressalvas e que tem feito todo o esforço para trabalhar a economicidade dessa instituição pública. Temos gastado menos de 2%, aliás, menos de 30% do valor que nos é destinado, nós gastamos para a manutenção dessa casa, é devolvido mais de 70%, estamos fazendo o nosso trabalho de casa, mas se for necessário algum tipo de sacrifício maior, nós estamos dispostos a fazer isso. A Câmara de Vereadores de Toledo já ouviu uma parcela dos cidadãos de Toledo. Haverá ainda momentos onde se dará espaço para que se manifeste associações de moradores e outras entidades do município, para assim nós construirmos uma única proposta. Estou na primeira gestão minha, estou aqui há 2 anos e meio, e nesse período eu senti que realmente nós estamos com 19 vereadores, mas eu pedi que fosse reduzido para 15 vereadores, mesmo sabendo que é uma Câmara enxuta, econômica, muito bem administrada, muito bem gestionada por nossos servidores, pessoas qualificadas e com muita capacidade no que diz respeito à gestão pública. Eu senti que realmente nós temos as condições de trabalhar em Toledo, com 130 mil habitantes, com 15 vereadores, aonde que na redução desses 4 vereadores, nós iremos fazer uma economia de aproximadamente 4 milhões na gestão de 4 anos, ou seja, cada gabinete gasta mais de 20 mil reais por mês, com um vereador, um assessor e uma estagiária. Somando por 4, fecha aproximadamente 100 mil reais. Se multiplicando por um ano, dá 1 milhão e 200. Fechando no mandato como um todo, que é 4 anos, passa de 4 milhões de reais. O país realmente necessita que nós façamos também o nosso trabalho enquanto político, no que diz respeito a cortar na carne, fazer a nossa parte, não deixar que o cidadão, as empresas, prestadores de serviço, enfim, toda a comunidade, todo o Brasil, pague suas contas. E nós vimos que, recentemente, nosso governador do estado aumentou o PVA, aumentou o ICMS, a energia elétrica subiu e tudo o povo que está pagando. Eu vejo que é um momento patriótico, nós tentarmos ajudar esse Brasil, o nosso Toledo. Eu falo Toledo porque aqui eu fui eleito e eu preciso verificar na minha cidade, onde que me colocaram, o que eu poderia fazer por Toledo. Eu estou fazendo a minha parte no que diz respeito à redução desses vereadores para ajudar a sobrar mais dinheiro na economia local, que esse dinheiro vai para o executivo, que após seja aplicado na nossa cidade. Eu sou de parecer favorável que seja reduzido para 15 o número de vereadores de Toledo, mesmo porque 15 vereadores dá para ser uma representatividade muito boa, porque nas últimas do gestão foi muito bem feito com 11 vereadores. E com mais 4 vereadores, com 15 vereadores, nós temos a capacidade de administrar a cidade como um todo, que vereador é para a cidade inteira. Nós não podemos colocar um vereador para resolver o problema de um bairro, de uma região, de um distrito. O vereador foi eleito para atender a cidade como um todo. O momento, o Brasil, a dificuldade, a crise que está imposta no nosso país, nós precisamos fazer a nossa parte, e eu estou tentando fazer que Toledo faça a sua parte, que sirva como exemplo para os demais municípios e no Brasil todo, porque realmente nós precisamos fazer uma reforma. A minha opinião a respeito do tema, a redução do número de vereadores, primeiro, é favorável. Eu acho que nesse momento que vive esse momento de crise econômica no país, nós precisamos, claro, enxugar gastos. Mas mais do que essa questão de economia nos cofres da Câmara Municipal de Toledo, especificamente, é importante que esse tema tome o espaço aí no Paraná, no Brasil como um todo. Porque mais do que a questão econômica, nós precisamos discutir que o sistema público possa se modernizar. As nossas instituições públicas precisam se modernizar, dar mais transparência, reduzindo gastos. Não é assim na nossa casa, é assim nas empresas, também no setor público é necessário que se faça essa modernização do operacional para que nós tenhamos mais economia e, principalmente, que os serviços públicos possam ser de melhor qualidade à população, até como resgate da própria credibilidade política do país. Então, assim,
A discussão na Câmara Municipal de Toledo aconteceu também em algumas câmaras municipais aqui no Paraná. Reduz-se o número de vereadores, mas também passa isso para outras instituições como Prefeitura Municipal, as Prefeituras do Paraná, Governo do Estado e Governo Federal. Eu gostaria de informar a comunidade que nunca soube como que funciona uma Câmara de Vereadores e hoje está reivindicando essa redução de vereadores, que tenha acesso às informações dentro da Câmara de Vereadores do seu município, para saber se realmente a Câmara ela é eficiente ou não. O simples fato de dizer que vereador não faz nada, eu também tinha esse discurso antes de conhecer a Câmara de Vereadores de Toledo. Mas aqui, trabalhando aqui dentro, eu vejo que os vereadores têm um trabalho muito importante dentro da comunidade. A visão de um vereador e o trabalho dele dentro da comunidade tem que ser preservado. E a redução de número de vereadores vai reduzir também a representatividade do povo dentro do Legislativo de Toledo, dentro de uma máquina em que o povo está sendo representado e está trabalhando para isso. Eu quero que você se informe como que realmente trabalha aquele vereador que você elegeu na última legislatura. Acompanhe ele, é sua obrigação de eleitor, faça o seu trabalho também. A minha visão ela é bastante prática. Como a gente está fazendo lá nas nossas casas, nas nossas empresas, a gente está fazendo um esforço gigantesco para cortar custos, para economizar, para enxugar despesas que podem ser enxugadas. Eu penso que o poder público, não necessariamente ou exclusivamente aqui o poder legislativo, mas toda a cadeia pública de serviços, não só a nível de Toledo, a nível do Estado e a nível do Brasil. Talvez isso é o anseio de toda a população, de ver a economia acontecer por onde de fato ela deve acontecer. Ela deve. Então, claro, vejo também que a questão em particular aqui da Câmara de Vereadores, ela tem que ser discutida amplamente, ela tem que ser dialogada. Ela não pode ser assim simplesmente jogada sem responsabilidade. Isso é uma discussão que tem que acontecer entre mentes maduras, cabeças maduras. Nada de pensar que por um grito, por uma ação fortuita, violenta, a gente vai conseguir alguma coisa. Não. Eu acho que tudo a seu tempo, Brito, e acho que o tempo do poder público rever seus gastos está chegando. E vai chegar por conta da necessidade de se fazer uma administração enxuta, transparente. Então, eu sou favorável. Falou em transparência e em corte de custos e em simplicidade para se administrar, pode contar comigo. Na verdade, a sociedade organizada está exigindo isso, não só a nível de Toledo, mas a nível de Brasil. Então, o Observatório Social nosso em Toledo, ele é muito atuante, apesar de ele não se expor muito, que a intenção não é essa, ele, no momento certo, ele sentiu que a nossa Câmara de Vereadores precisava fazer a sua parte. E nós temos uma consciência muito tranquila, temos uma Câmara de Vereador muito boa, respeitável, que tem um volume de gastos extremamente aceitável, mas nós também sabemos que eles podem fazer mais. Então, eles podendo fazer mais, foi aonde que o Observatório Social está propondo uma discussão. Nós só queremos discutir. Se nós já tivemos aqui 9 vereadores, já tivemos 11, já tivemos 17, já tivemos 19, será que tem que ser 19? Nós temos cidades com 3 vezes mais habitantes que Toledo, tem 15. Será que está errado lá? Será que está certo aqui? Então, se nós formos falar representatividade, é complicado falar representatividade de que jeito? Você pega Curitiba, que tem lá talvez 2 milhões de habitantes, com 50 vereadores, então quer dizer que lá não está coberto. Se você for falar da representatividade, Toledo, a cidade que menos tem eleitores proporcional ao número de vereadores, 4.950 eleitores por vereadores. Se pegar Cascavel tem quase 8, se pegar Lodrei tem quase 15, se pegar Maringá tem 16. Então, alguma coisa errada essa representatividade.
Mas é uma discussão interessante que a gente tem que ser feita e o que nós queremos fazer. E nós precisamos fazer esse debate justamente porque se eles puderem fazer alguma coisa, que é um momento muito delicado, nós estamos dispostos. Queremos que os vereadores coloquem nossa Câmara de Vereadores mudando essa lei, trazendo a sugestão, pode ser 11, pode ser 13, pode ser 15, pode ser 17, pode ficar 19, abaixar os seus salários. Nós queremos discutir o assunto, só isso que nós queremos. Essa é a nossa intenção. Nós precisamos fazer isso e nós temos certeza absoluta que eles vão entender isso, esse momento nosso. O Observatório Social, em 2011, já encampou essa causa, quando aconteceu o aumento do número de vereadores. Subiu de 11 para 19. Na época nós fizemos uma campanha para evitar que isso acontecesse. Só que nós não tivemos tanto apoio da sociedade civil como temos agora, porque a gente percebeu que havia um movimento favorável e também sempre houve uma cobrança da sociedade em relação a isso, né? E mais importante, nós o Observatório Social é mantido por organizações, né? Por entidades. Então a sociedade civil organizada que nos mantém, né? Entrou em contato conosco e falou sobre isso, sobre essa importância. Então a gente assumiu isso porque a gente acredita que esse é o momento. A gente percebeu que está vindo uma onda, né? Uma onda de preocupação com isso e a gente precisa pegar essa onda. Se a gente não pegar essa onda, vai ficar para depois e para depois não resolve. Se a gente baixasse, por exemplo, de 19 para 13 vereadores, sem considerar a redução do salário, tá? Pode ser muito maior essa economia, considerando a redução do salário, mas sem considerar a redução do salário, baixando de 19 para 13, nós poderíamos trazer para o Poder Executivo aí 8 milhões, redirecionar 8 milhões de reais.